Olá, neste vídeo vamos falar um pouco sobre o tópico dos cortes no fornecimento de gás por parte da Rússia à Europa. Estamos aqui na Quinta da Assunção, no concelho de Sintra, que tem aqui um jardim bonito e a partir do qual vamos fazer este vídeo. Este jardim, infelizmente, neste momento, só uma parte do jardim é que está acessível ao público por questões de segurança e que eu espero que a Câmara de Sintra rapidamente possa corrigir e permitir que todo o jardim possa ficar acessível outra vez ao público, porque é um sítio muito interessante e que recomendo visitar. Mas relativamente ao nosso tópico de hoje, que hoje assinala-se o dia em que o Nord Stream 1, o gasoduto Nord Stream 1, recomeça o seu funcionamento depois de ter estado parado 10 dias para manutenção, que causou uma série, diríamos assim, de constrangimentos e de preocupações em relação aos países europeus que pensavam que ele pudesse não voltar a funcionar, mas de facto o Nord Stream 1 está novamente a funcionar e calcula-se que o volume de fornecimento de gás seja aproximadamente o mesmo que antes da paragem para este período de manutenção e que, recordo, estava nos cerca de 40% em relação à sua potência anterior ao início da guerra na Ucrânia. Vamos falar um pouco sobre isto e, portanto, também passar um pouco sobre aquilo que são consequências económicas e também ambientais em relação a esta crise energética que se avizina. Uma nota prévia, antes de falarmos propriamente disso, é que a Rússia, é preciso dizer que a Rússia é o maior fornecedor de gás para a Europa, embora haja algumas divergências entre fontes, mas calcula-se que o fornecimento da Rússia de gás russo à Europa poderá estar entre os cerca de 35% a 45% daquilo que é o total do consumo europeu. O segundo país fornecedor é a Noruega, que estará entre os 16% e os 24% por aí. O terceiro, a Argélia, que pode ir até aos 11%. E depois, então, temos outros países com percentagens menores, como o Catar, os Estados Unidos, a Nigéria e por aí fora. É preciso também que se diga que os principais gasodutos que fornecem o gás à Europa, portanto o gás proveniente da Rússia, são 3, diríamos assim, grandes gasodutos e todos eles, ou quer dizer, os outros 2 para além do Nord Stream, passam por países que são bastante favoráveis, diríamos assim, à Rússia, como o caso da Bielorrússia, ou pelo território ucraniano, com as consequentes implicações que a guerra poderá ter nesse fornecimento. Com a invasão da Ucrânia em fevereiro,
A Alemanha terá cancelado a construção do novo gasoduto, que era o Nord Stream 2, que iria duplicar o fornecimento de gás por essa via do Báltico. E em consequência disso também havia críticos que dizem que este cancelamento também de alguma forma pode ter sido bom, na medida em que ainda iria provocar uma maior dependência da Europa em relação ao fornecimento de gás russo. Mas a verdade é que nem todos os países da Europa dependem do gás russo da mesma maneira. Nós temos países como o nosso caso de Portugal ou da Espanha, em que a dependência neste momento diríamos que é nula ou praticamente diríamos absolutamente insignificante, e países altamente dependentes, como o caso da Áustria, da Bulgária, da Alemanha. Veja-se a Áustria, que depende do gás russo em 80%, ou a Bulgária, que dependia em 90%. Eu digo dependia porque, como se sabe, o fornecimento de gás à Bulgária foi cancelado. O caso da Alemanha, que a dependência de gás da Rússia era superior a 50%, e a Itália a 40%. Sabe-se também que neste percurso histórico sobre aquilo que têm sido as sanções e de alguma maneira a contrarresposta russa em relação a essas sanções, provocando então de alguma maneira estas reduções significativas do fornecimento de gás à Europa, sabemos que a Rússia passou a exigir o pagamento de gás em rublos, coisa que houve países que se recusaram a fazer, e imediatamente entre o final de abril e maio, isso levou à suspensão do fornecimento a alguns países, entre os quais eu já disse a Bulgária, mas também à Polónia e à Finlândia. Depois, em meados de junho, a Rússia veio cortar em cerca de 60% o fornecimento de gás pelo Nord Stream 1, alegando questões técnicas que de alguma forma têm sido bastante criticadas pelos governos europeus, que dizem que acusam a Rússia de estar a usar o gás russo para fazer chantagem sobre a Europa. O que me parece, não me deixa sempre de parecer, aliás, como já disse em vídeos anteriores, uma acusação curiosa, tendo em consideração as sanções que estes países aplicaram à Rússia, como por exemplo, não é, o facto de terem impedido os bancos russos de acederem ao sistema SWIFT, por exemplo, e outras coisas. E é claro que, mais uma vez também, como já disse em vídeos anteriores, é quase, diríamos assim, ingênuo por parte destes líderes europeus pensarem que a Rússia não teria meios de responder, diríamos assim, de contrapor essas sanções. Mas deixando essa questão e voltando e continuando aqui com a questão do fornecimento de gás, portanto, essas supostas questões técnicas não só afetaram o Nord Stream 1, mas uma vez que um dos principais
gasodutos de fornecimento de gás ao centro da Europa e também à Itália é o Soyuz, e por essa via também houve um corte significativo no fornecimento de gás. Uma notícia, por exemplo, da Reuters de 17 de junho dava conta que a Itália se dizia que tinha sofrido um corte de 50% no fornecimento de gás russo. E já agora recordo-se que nessa altura a Itália estava com uma reserva de cerca de apenas 54% do gás e que presentemente também não estará muito melhor, tendo apenas as suas reservas a cerca de 65%, o que faz com que seja um país que possa vir a dar bastantes preocupações em termos de carência energética. Mas esta questão de troca de acusações e de alegação de razões técnicas por parte da Rússia para não fornecer o gás, o volume de gás que estava contratado, no caso da Rússia, estas alegações prendem-se, por exemplo, relativamente ao Nord Stream 1, à questão de uma novela, numa grande novela, diríamos assim, a propósito de uma turbina que terá sido enviada pela Siemens para o Canadá para ser reparada. E nessa história sabemos que o Canadá reteu essa turbina durante quase mês e meio, diríamos assim, ou por volta mais ou menos disso, houve um boicote, digamos assim, de alguma forma, por parte do Canadá relativamente ao fornecimento, à devolução dessa turbina, independentemente, diríamos assim, ou pelo menos independentemente daquilo que foi, de que eram os pedidos, inclusive por parte da Alemanha, para a restituição dessa turbina. O Canadá alegava que não podia restituir a turbina porque isso estaria a pôr em causa as sanções, estaria a quebrar as sanções do Canadá à Rússia. O facto é que, depois de muitas conversações com a Alemanha, em que o governo alemão terá explicado que as dificuldades pelas quais a Europa estaria exposta se este volume de gás se mantivesse, e então o governo canadiano e uma declaração de Trudeau chegou mesmo a dizer que chegaram à conclusão que iriam devolver essa turbina na medida em que as sanções teriam como objetivo lesar a Rússia e não os países europeus. E assim o governo canadiano acedeu a devolver a turbina. No entanto, curiosamente, em relação a isso, e para não quebrar as sanções, disse que e foi isso que efetivamente aconteceu, que iria entregar a turbina à Alemanha e não mandar a turbina diretamente para a Rússia, para não quebrar as sanções. E, portanto, enviar a turbina diretamente para a Alemanha, e a Alemanha depois, por sua vez, enviaria essa turbina para a Rússia. Essa turbina, efetivamente, terá sido já, de acordo com uma fonte, digamos assim,
e citada pela Reuters. Terá sido enviada no dia 17 deste mês de julho, mas já não a tempo, claro, de integrar estes trabalhos de reparação que foram realizados e que terminaram, diríamos assim, ontem. Portanto, uma vez que hoje o gasoduto entrou em funcionamento. Curiosamente, ainda a propósito dessa história, tem que se dizer aqui que, apesar das alegações da Alemanha e das dificuldades, do que se prevê que são as dificuldades que serão sentidas pela Europa a manterem-se estes níveis de fornecimento de gás pelo Nord Stream 1, a Ucrânia não concordou com essa devolução, com a devolução dessa turbina, impôs, diríamos assim, portanto o governo ucraniano impôs-se contra, diríamos, foi contra essa devolução. E recorde-se também que a comunidade de imigrantes ucranianos no Canadá, que é supostamente uma comunidade bastante importante, diríamos assim, de imigrantes neste país, chegaram inclusivamente também a acionar determinados mecanismos legais para tentar impedir que o governo canadiano devolvesse essa turbina. Mas o facto é que a turbina, pelos vistos, já terá sido devolvida, mas ainda não estará em funcionamento, e vamos ver, portanto, então, quando é que isso irá acontecer, não é? Que ela possa voltar a ser integrada no sistema, e se resta saber ainda se efetivamente é isso que irá resolver o problema do fluxo, ou se, apesar desta devolução, o fluxo pelo Nord Stream 1 se manterá nos cerca de 40%. Em relação a índice, também ainda uma nota que eventualmente neste recente encontro em Teherão, Putin terá dito que eventualmente ainda poderá haver mais quebras no fornecimento pelo Nord Stream 1. Isso, curiosamente, não deixa de ser um jogo que os russos têm tentado, diremos aqui, empreender, e pondo, de certa maneira, sempre a Europa aqui em suspenso sobre aquilo que poderão vir a ser diríamos assim, os cortes no fornecimento, a redução de fornecimento. E eu aqui julgo que, em termos estratégicos, de facto, a Rússia prefere julgar e deixar a Europa em suspenso, mais em suspenso neste momento, e não cortando o fornecimento de gás totalmente, pelo menos para já, evitando até assim que a Europa ainda empreenda mais esforços para tentar substituir o gás russo, procurando outros fornecedores, atempadamente de chegar o inverno. Se houver um corte significativo de gás, de fornecimento de gás da Rússia à Europa, ainda mais do que o que já está a acontecer, eu acredito que venha a ser muito mais próximo do inverno, dificultando ainda mais essa possível substituição do gás a partir de outras fontes ou de outras energias. Também, apesar destas alegações por parte da Rússia de dificuldades do ponto de vista técnico no fornecimento, que sendo essas as razões pela quebra no fornecimento, no entanto, registre-se que a Rússia
também há 2 dias atrás alegou que está a aumentar e atingiu o recorde de fornecimento diário, novamente mais um recorde de fornecimento diário para a China, estando sistematicamente a expandir esta capacidade de abastecimento à China. E coisa que de facto parece um bocado estranho, não é? Haver dificuldades técnicas no fornecimento à Europa, mas não haver qualquer tipo de dificuldade técnica no fornecimento à China. Bom, soluções. A União Europeia está a tentar encontrar soluções e procurar, digamos assim, outros fornecedores, aumentando fluxos provenientes de fornecedores que já eram existentes e de alguma forma, no entanto, está-se a tentar aumentar esse fluxo. Nomeadamente, estamos a falar da Argélia, dos Estados Unidos e possivelmente agora em conversações também muito recentes com o Azerbaijão. No entanto, é preciso dizer que, por exemplo, no caso do Azerbaijão, o gasoduto que está planeado para vir a fornecer o centro da Europa com o gás por essa via ainda não está feito e, portanto, algumas destas soluções também apresentam aqui dificuldades que talvez não possam ser resolvidas no imediato. Como solução também, a União Europeia pede agora aos países que cortem no volume, que cortem no consumo, voluntariamente no consumo de gás em 15% até à primavera do ano que vem. Este pedido, que inicialmente é voluntário, pode, no entanto, vir a tornar-se obrigatório se no caso de ser declarada emergência energética e também amanhã, a este propósito, vai haver uma discussão e a proposta será eventualmente submetida à aprovação dos ministros europeus no dia 26. Dia 26. No entanto, diga-se passagem já que Portugal e Espanha já vieram dizer que não concordam com este limite, pelo facto de não dependerem do petróleo russo e do fornecimento do petróleo a Portugal e a Espanha ser pela via de Argélia. A Polónia, por sua vez, também vem dizer que não aceita, não concorda com este corte, uma vez que imediatamente a seguir à paragem de fornecimento da Rússia à Polónia, a Polónia desenvolveu esforços no sentido de conseguir empreender, de fechar as suas desculpem, de conseguir preencher aquilo que eram as suas reservas, de maneira que neste momento as suas reservas estarão em cerca de 95%, conseguiram, portanto, preenchê-las. Consequências aqui. O FMI há muito poucos dias, no dia 19, não é? No blog do FMI pode ler-se um artigo em que o FMI, portanto, é um artigo, quer dizer, de síntese de alguns estudos que o FMI realizou e que vem nesse artigo, o FMI avisa que este corte
no gás russo pode vir a provocar uma recessão na economia europeia. Isto, diga-se que a escassez no consumo, que poderá de facto ir entre os 15% a 40%, diríamos assim, em alguns países, especialmente da Europa Central e Oriental, pode conduzir aqui a uma recessão grave. O FMI vai sugerir aqui que por exemplo, uma redução de até 70% no gás russo pode eventualmente vir a ser gerível no curto prazo, recorrendo a outros fornecedores ou outras fontes alternativas de energia. No entanto, não é gerível no longo prazo. Para além disso, é preciso ter aqui em consideração que quando o FMI fala em fontes alternativas de energia, eles estão a querer eventualmente dizer que se terá que recorrer ao carvão e, aliás, como já está a acontecer, ao carvão e ao diesel, inclusivamente no caso da Grécia, que irá a sua produção elétrica irá também ser realizada a partir, portanto, de diesel e de carvão. As centrais a carvão que estão a começar a ser reativadas, digamos assim, para vir a colmatar as falhas de energia. Recorde-se que o gás natural, e eu já disse isto noutro vídeo, o gás natural é também uma das principais energias que são utilizadas para produzir eletricidade. E, portanto, quando falamos em gás, não estamos exclusivamente e não podemos dispensar exclusivamente na forma como o gás diretamente pode ser usado, digamos assim, como fonte energética, mas também no sentido aqui às vezes mais invisível para aquilo que é a maior parte das pessoas, e que se prende com isto, com a produção de energia elétrica. E, portanto, isto, se pensarmos no carvão, estamos aqui imediatamente a vislumbrar que haverão aqui consequências devastadoras em termos ambientais. Nomeadamente, não sei até que ponto é que, por exemplo, as metas de neutralidade carbónica que foram estabelecidas no Acordo de Paris, que se procurava, diríamos assim, chegar à neutralidade carbónica em 2050, se isso poderá vir ainda a ser possível neste cenário. Por outro lado, também podemos ter esperança, porque normalmente estes acontecimentos extraordinários, como o caso de uma guerra, tendem muitas vezes a acelerar processos políticos, não é? de políticas públicas, que muitas vezes ou estão muito lentos, estão-se a desenvolver de forma lenta quando podiam-se desenvolver de forma mais rapidamente, ou estão de certo modo estagnados. E, portanto, estes choques, diríamos assim, são um dos principais fatores que pode conduzir a um rápido desenvolvimento de uma determinada política pública, e aqui nomeadamente estaria aqui a pensar nas políticas públicas de energias a partir de fontes renováveis, que no caso português já se terão aqui desenvolvido de forma significativa, mas que noutros países da União Europeia isso não terá acontecido. Também ainda, o FMI sugere, do ponto de vista económico, que a medição dos impactos
desta possível crise por causa da escassez energética e, portanto, de uma possível recessão, possa vir a acontecer a partir, essencialmente, de duas abordagens. A análise que eles fazem é a partir tem a ver com a forma como o mercado se conseguirá organizar. Se vai organizar a partir de uma perspectiva fragmentada ou de uma perspectiva integrada, digamos assim, de mercado. Em ambos os casos, claro que a recessão terá impacto, o FMI prevê que haja recessão em qualquer dos casos, mas claro que essa recessão será atenuada no caso do mercado integrado, portanto, que assuma, por exemplo, que o gás pode chegar onde for necessário, independentemente do aumento dos preços, enquanto que numa abordagem de mercado fragmentada o gás não vai chegar a todos os lados, claro, e isso faz com que determinados países vivam situações de muito maior carência e, portanto, muito mais dramáticos em termos de recessão. Esses países são países como a Hungria, a República Checa, a República Eslovaca, a Alemanha, a Itália, que poderão ter recessões, no caso, por exemplo, da Hungria, da República Checa ou da República Eslovaca, poderão chegar a ultrapassar aqui os 5%, os 6%, e ou até chegar mesmo a 7%, isto nas previsões, claro, do FMI. No entanto, no caso português, também, apesar de estarmos muito melhor do que a grande maioria de outros países, pelo facto de não estarmos expostos, digamos assim, como o caso também da Espanha, não estarmos expostos ao fornecimento de gás russo. No entanto, isso claramente terá também impacto, embora muito mais eventualmente reduzido, de acordo com estas perspectivas do FMI, muito mais reduzido na nossa economia. Também aqui, para além dos problemas económicos, temos então, como já referi, também os problemas ambientais que poderão vir. Esta guerra estará a ter consequências também muito graves, devastadoras. Aquilo que os seres humanos têm feito, seja um pouco por esta ou por aquela razão, têm, pelos vistos, continuado a ser bastante nocivos. Os seres humanos têm sido bastante nocivos para o ambiente. E aqui também, de alguma maneira, portanto, toda esta necessidade de dar um passo atrás e de voltar a recorrer a energias que já são, como o carvão, que já são usadas desde o século XIX para conseguir gerar energia, é claramente aqui um grande retrocesso em relação a muito daquilo que tem sido pensado enquanto uma agenda verde, energética, digamos assim, para o futuro. Em conclusão, e para vermos também aqui a extensão destes impactos desta guerra em termos ambientais, não propriamente relacionado com a questão energética, mas não pude deixar de ficar preocupado com uma notícia que li, a confirmar-se, porque é uma notícia do Kiev Independent, de 20 de julho, que dá conta, portanto, uma fonte ucraniana, que dá conta que, eventualmente, desde março até agora, terão morrido cerca de 5.000 golfinhos no estuário do Dzuli, na Ucrânia,
E portanto terão morrido no Mar Negro entre março e julho. Isto é uma notícia de ontem, nesta fonte, diríamos assim, neste jornal ucraniano, que a confirmar-se não deixa de ser preocupante, porque é apenas um sinal bastante negro daquilo que estará a ser o efeito desta guerra sobre o ecossistema, neste caso marinho, do Mar Negro. Vou ficar por aqui hoje. Agradeço o vosso visionamento do vídeo. Se gostaram e acharam a informação e a reflexão relevante, agradeço que partilhem e que subscrevam o canal. Cá vos espero para uma próxima oportunidade.